Eu aí, vi. né? Superior. Coloque a Gabi Pilch na live, então. Muito bom, muito bom. Uau. Pode ser um queijo do Bona também. Todos os professores estão sorteando, hein, professor Fábio? Vai ter sorteio de 2 gatas hoje, né, Fábio? 2 gatinhas. Sim, olha, isso poderia ser um sorteio bem viável esse. Pronto, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Vamos começar? Aí eu peço que todos coloquem o seu microfone aí no mudo. Antes, meu boa tarde para o meu amigo Marcílio. Boa tarde, meu querido. Um abraço, Marcílio. Ok, todo mundo já colocou no mudo, né? Vou conferir aqui. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Bruna Bonfim, sou de João Pessoa, da Paraíba, sou fagotista da Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa e professora de fagote do Projeto Prima. Eu conto aqui com o apoio de uma equipe que me ajuda sempre nas lives, eu vou apresentar eles para vocês. Vivian, que é da Academia de Música da USESP. Vivian? Boa tarde, pessoal. Aqui eu estou ajudando na parte de comunicação, estou fazendo a divulgação das lives. Marcílio, que é fagotista da Banda Sinfônica do Recife. Aí, pessoal, boa tarde. Eu fico responsável pela parte de agendamento e convite para os professores participarem das nossas lives. E quem tiver contato aí dos professores que vocês desejariam que estivesse com a gente, manda para mim o WhatsApp que a gente faz o contato. Valeu! Madê, que quando chegar as perguntas de vocês, que não compreender, quiser precisar de tradução em espanhol, Madê vai fazer isso aqui para a gente. Madê, dá um oi. Hola, buenas tardes todos. Profesor Fabio, hola. No voy a traducir toda la charla, pero sus preguntas son bienvenidas por el chat o por Facebook. Si necesitan traducción, dicen, no entendí, necesito tradução. Se o professor também quiser, então, aí a gente ajuda. Nós temos colegas aqui que falam espanhol, que estão assistindo essa live? Sim? Normalmente tem muito, né? Ah, é? Não sei hoje. Hoje provavelmente não, mas normalmente sim. E também temos Isaac, que é fagotista da Orquestra Sinfônica da Paraíba. Ele está dando apoio lá pelo Facebook com as perguntas. E Luiz Henrique, que é da Orquestra Jovem Vale Música de Belém, também está lá no Facebook dando apoio. O Corona Bassuns hoje está recebendo Fábio Cury, que é professor de fagote da Universidade de São Paulo. Começou a estudar fagote com 11 anos, professor. Isso mesmo, eu sempre faço. Bom, primeiro, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Que prazer vê-los aqui, todos desperdiçando o seu feriadão num dia, não sei aí nos lugares onde vocês estão, mas aqui em São Paulo está um dia de sol maravilhoso, né? Então, bom, a gente não tem muita opção, né? Quem está no apartamento não vai ter muito para onde ir, né? Mas, de qualquer maneira, obrigado pela atenção. Que bacana ver essa mobilização nessa época difícil, e é legal a gente estar em contato. Fico muito contente com o convite e muito honrado também. Mas aí, voltando à sua pergunta, né? Você me perguntou se eu comecei com 11 anos, daí é engraçado, meus filhos, eles sempre zoavam muito de mim, porque eles diziam que eu sempre respondia a mesma coisa, e é que eu, na verdade, eu escolhi o fagote porque eu não sabia o que era, porque se eu soubesse, teria escolhido uma outra coisa. Mas, claro que isso é uma brincadeira, mas é uma brincadeira que tem um fundo de verdade, porque eu tinha realmente 11 anos e tocava numa orquestra jovem em Jundiaí, que, embora tivesse esse nome orquestra, na verdade,
era um grupo de crianças que se juntavam, de alunos da escola que se juntavam para tocar. E então, inicialmente, existiam vários instrumentos que não eram propriamente de orquestra, como flauta doce, que era o instrumento que eu tocava, ou violão, piano. Só que com o passar dos anos, chegou num determinado momento em que faltava para uma formação de uma orquestra clássica, digamos assim, faltava o fagote e a trompa. E aí eu tive a oportunidade de... Tinha uma professora de inglês que ia viajar para a Europa, e cujos filhos também eram meus colegas na escola de música, e ela se prontificou a trazer um desses instrumentos. E daí, no final das contas, acabou vindo o fagote, porque o fagote que ela achou, especialmente, e excepcionalmente, eu diria, ele custava mais barato do que a trompa. Mas era um fagote Linton de plástico, sem nenhum recurso, assim, na minha mão direita ele não tinha nem a chave do PP, a única chave que tinha era o dó sustenido. Então eu fiquei uns 3, 4 anos com esse instrumento, acho, talvez, bom, foi muito difícil tocar com esse instrumento, ele era muito limitado, mas eu lembro que eu tinha uns 15 anos e fiz o concurso de Piracicaba com esse fagote e cheguei a tocar o primeiro movimento da sonatina de Tansman, né? Só o primeiro movimento. Obviamente, o último não dava para tocar, para pegar aquele mi bemol natural ali, mas é isso. Comecei bem cedo, né? E acho que curioso é que hoje, depois de muitos anos como professor, tive poucos ou quase nenhum aluno que começou com essa idade. Acho que o único é o Kennedy, que é meu aluno de difusão ainda hoje lá na USP, que ele começou comigo na IMESP e tinha 11 anos, mas é meio raro, né? Minha mão era bem pequena, né? Eu sou pequeno, então já minha mão quase nem alcançava, mesmo nesse fagotinho aí. E assim, você disse que foi a professora que trouxe, aí no caso, se fosse assim para ter escolhido, seria um instrumento que teria te chamado a atenção assim? Se fosse para olhar e você escolher? Então, na verdade, na minha piada, né, eu estava dizendo a verdade, estava sendo sincero, porque eu não sabia o que era. Na verdade, o meu desejo era só ser exótico. O que eu tinha dito, né, ali para os meus pais é que eu quero tocar um instrumento que ninguém toque. Então, por isso que tinha que ser ou o fagote ou a trompa, porque não tinha ninguém em Jundiaí tocando esses instrumentos, né? Então, eu só queria ser diferente, mas eu não sabia. Daí, quando veio o instrumento, é que a partir desse momento eu fui saber o que era, e eu nem nessa época, apesar de eu já estar estudando música, fazendo essa iniciação musical e tocando flauta doce desde os 7 anos, mas eu não tinha nenhum conhecimento do repertório ou nenhuma vivência com a música clássica. Então foi a partir desse interesse em descobrir o que seria o fagote, o instrumento que já estava lá e que eu ia aprender, que daí eu comecei, e onde tem fagote? O que o fagote toca? Quais são as obras em que tem fagote? E daí eu comecei a ouvir loucamente aí a Rádio Cultura, que tocava sempre e nessa época, acho que mais do que hoje, que tem bastante entrevista, mas naquela época eu tocava, sei lá, 24 horas por dia de música clássica direto, né? Praticamente sem intervalo, peças inteiras, né? E daí, para o martírio do meu irmão, que dividia o quarto comigo, eu fiquei ouvindo isso o dia inteiro, né? E assim, depois desse fagote, até você pensar assim, você já, quando começou a estudar, você já pensava em se profissionalizar nele, ou foi uma coisa que foi acontecendo? Você pensou, não, eu quero fagote, é isso que eu quero, vou me empenhar para isso? Ou foi acontecendo assim? Não, foi se interessando. Foi mais gradual, né? Foi mais paulatino. Na verdade, o que aconteceu é que eu morava em Jundiaí, tinha 11 anos, e em Jundiaí não tinha nenhum fagotista, né? Então tinha a escola de música, e aí eu falei, quem vai me dar aula de fagote, né? Então, daí a dona Josete Feres, a Cláudia Feres, que são as donas da escola, né? A dona Josete hoje, que a gente chama de tia Josete, né? A tia Josete hoje tem mais de 90, eu acho, né?
E a Cláudia continua lá à frente da escola, e à frente tem uma orquestra em Jundiaí, que é uma orquestra de câmara, mais de cordas também, e a família continua à frente da escola, né? A tia Josete, ela é de Piracicaba, então ela copiou, ela se inspirou no modelo do Ernest Mali, lá de Piracicaba, para fazer a escola, né? Então ela moldou da mesma forma. E então, nesse momento, quando eu comprei o fagote, a tia Josete, a Cláudia, elas pesquisaram e me arrumaram um professor de fagote, que foi o Paulo Juste. E o Paulo, nessa época, ele tinha voltado da Alemanha e estava em Campinas, tocando na Orquestra Sinfônica de Campinas. E alguém Só um minuto. Pode continuar, professor. Então, o Paulo ele tocava lá em Campinas e ele fez uma coisa muito legal. Na verdade, eu digo que se tem um culpado, eu faço essa brincadeira, né? Que se tem um culpado por eu tocar fagote hoje, esse culpado é o Paulo Juste, né? De vez em quando eu faço essa brincadeira com os meus pais também. Eu falo, poxa, mãe, você não deveria ter me deixado tocar fagote, né? E ela até entra na brincadeira, ela não reconhece isso. Mas, na verdade, o Paulo Juste acho que foi até mais responsável que meus pais por eu ter seguido essa carreira, porque o Paulo teve uma dedicação excepcional, né? Eu com 11 anos, a gente se conheceu, meus pais me levaram 1, 2 vezes lá para Campinas, e daí, a partir de então, como eu não podia viajar sozinho, e era meio difícil para os meus pais também, o Paulo, ele ia de ônibus até Jundiaí para me dar aula, né? Como único aluno, né? Então, eu fico pensando que eu, até então, né, pobre dos meus alunos, mas eu não fiz um sacrifício desse por nenhum deles de ir assim tão longe. Então, sempre fui muito grato ao Paulo e a gente ficou muito amigos, né? Então, ele foi padrinho de batismo do meu primeiro filho, eu fui padrinho de casamento do segundo casamento dele, e enfim, a gente tinha uma relação de amizade assim muito bacana, né? E ele me estimulou muito, inclusive daí também o Paulo, com essa história, que ele tinha um senso de humor muito marcante, assim, né? E aqueles que estão aqui que o conheceram sabem disso, que era meio marca registrada dele, ele é extremamente inteligente também. Então, isso foi me cativando bastante. Ele, às vezes, ficava para jantar em casa com a gente. Meus pais também adoravam o Paulo e a gente dava muita risada. Enfim, né? O Paulo foi, digamos que, o grande responsável mesmo e a quem eu devo tudo aí, né? Devo, especialmente no começo, né? É muito legal assim, né? Sempre tem uma pessoa na vida da gente que marca, né? Que a gente não esquece, que ajuda a gente nessa caminhada para chegar até onde a gente está e marca, né? Muito legal isso. Agora vamos começar com as perguntas, que temos muitas. Agora, Alan, pode fazer sua pergunta, Alan? Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, e você, Alan? Que bom te ver. Tudo ótimo. Eu tenho uma pergunta sobre os instrumentos de época que o senhor toca. Eu fiz uma anotação aqui. O senhor tem uma ligação com os instrumentos e com a música antiga, e eu queria saber qual seria o primeiro passo para quem deseja começar a prática com fagote barroco. Algum conselho sobre a compra dos instrumentos, palheta? Talvez o senhor possa até compartilhar um pouco do diâmetro da palheta, molde. Não sei se alguém aqui já usa fagote barroco, mas seria interessante comentar um pouco sobre esse assunto. Tá. Bom, eu já quando eu estava voltando da Alemanha, no meio de 94, né, eu já tinha esse interesse, né, com o fagote barroco, né? Antes disso, sei lá, no final da década de 80, começo da década de 90, eu ouvia essas primeiras gravações que chegavam de fagote barroco e falava, nossa, que som feio, que horrível isso e tal. Só que quando foi em 93... eu fui a um curso na Itália, em Bobbio, com o Sergio Azzolini, né? E daí, lá nesse curso,
o Sergio Azzolini, nessa época, 93, ele estava meio começando a tocar o fagote barroco, então apareceram umas pessoas lá que tinham instrumento e brincaram um pouco, mas assim, sem se aprofundar, quer dizer, não foi uma coisa que ele tocou, né? Mas eu fiquei um pouco fascinado naquela época, né? Porque o Sérgio é um virtuoso muito impressionante, né? E já era naquela época. Na verdade, ele tem, sei lá, ele deve ter uns 2, 3 anos mais do que eu só, mas ele já era uma grande estrela já nessa época, sei lá, eu devia ter naquela época 23 anos, ele tinha, sei lá, 25, 26 e já era o grande nome, né? E eu fiquei muito impressionado, não só eu, mas todo mundo lá, era muito humilhante a facilidade toda que ele tinha, né? Então, claro, eu estava estudando com Klaus Thunemann naquela época, então onde eu ia, né, quando fui nesse curso na Itália, todo mundo, nossa, mas você estuda com Klaus Thunemann, como é que é? As pessoas ficavam assim, porque era um grande feito, né? Todo mundo, como é que é ser aluno do Klaus Thunemann, enfim, né? Mas comparando com o Sérgio naquela época, era assim, o virtuosismo do Sérgio era animal, assim, era uma coisa que eu nunca vi assim, igual, né? Ele pegava qualquer peça do repertório, seja solo, seja orquestral, de câmara, qualquer coisa, ele conhecia absolutamente tudo e podia tocar a qualquer momento. E não só isso, às vezes o aluno reclamava que, mas meu fagote não toca isso, ou minha palheta não vai, e daí ele pegava o instrumento da pessoa e tocava absolutamente tudo. Falou, mas você disse que seu fagote não toca, que sua palheta não toca, como é que é? Né? Então, realmente, ele é um ponto fora da curva, assim, tem as categorias de fagotistas todas, e eu acho que, sei lá, dos que eu vi, assim, pessoalmente, o Sergio Azzolini é, assim, uma categoria à parte, né? E daí o que me interessou, aí respondendo, voltando na sua pergunta, depois dessa longa digressão, é que ele tocava, mesmo no fagote moderno, de uma maneira muito diferente o repertório barroco, né? E a partir daquilo comecei a me entusiasmar de, um dia eu vou tocar o fagote barroco, um dia eu vou tocar, né? E aí o que aconteceu foi que eu tive a oportunidade em 2005, né? Foi isso, 2005? Agora eu não lembro ao certo. Não, perdão. Foi em 95. Em 95 eu tive uma primeira chance de tocar com o fagote barroco. A gente tem uma sociedade bar em São Paulo e naquela época essa sociedade ela era presidida por um flautista que tinha vários instrumentos antigos, que era o Edmond Haas, né? Que foi meu colega lá no Teatro Municipal. E ele presidia essa associação. E ele falou, a gente tem um fagote lá que nos foi doado, só que esse fagote é horrível, ele não toca nada, mas se você quiser o fagote, você pode ficar com ele para experimentar. E daí eu peguei esse fagote e falei, que fagote é esse? Quem fez? Né? Isso em 95. Né? Ele falou assim, esse fagote é uma cópia do Johann Christoph Denner, mas eu não sei quem foi o luthier que fez, é um fagote alemão, foi algum alemão que fez, mas é horrível, você não vai conseguir você não vai conseguir tocar com esse instrumento. Me deixou um pouco com esse mindset, com essa ideia fixa um pouco que eu não ia conseguir tocar. E eu, na verdade, também nessa época... Stop. Okay, we'll do it again, okay? One more time. Peraí, alguém falou para eu parar? Não sei, eu vi um stop. Hein? Ou foi só uma interferência? O microfone estava aberto. Hã? Então, mas aí ele já me advertiu muito que eu não ia conseguir tocar e que ele, naquele tempo, ele já teria, depois da experiência mal sucedida com esse fagote barroco alemão, ele já tinha comprado um fagote francês que era uma cópia do Eichentopf, que é um outro construtor alemão da época de Bach e da mesma região também. E é um fagote muito popular esse Eichentopf, e ele comprou esse do Olivier Cotet, que é um luthier francês que mora em Paris, né? E aí ele me disse, não, outra coisa, assim, a diferença de nível desse fagote, do fagote
do fagote desse alemão, do Denner, para o Coté, que é o Eichentopf, assim, brutal, né? E daí eu comecei a tocar com aquele fagote. Na época eu estava fazendo um mestrado lá na Unicamp e a Helena Yankee era minha orientadora. Inicialmente eu tinha pensado em trabalhar com transcrições de obras barrocas que não eram para fagote e um pouco com o costume barroco de se transcrever e como é que faria isso e como é que pensaria essa questão do instrumento moderno, né? A temática estava por aí e foi a partir dessa experiência com esse primeiro instrumento aí que a gente resolveu, né, em conjunto, a Helena e eu, que daí eu ia fazer um guia de como tocar, uma coisa mais voltada para o fagote barroco de fato, né? E aí, então, comecei, só que foi na mesma época que eu estava com esse fagote, fazendo o mestrado na Unicamp, e aí comecei a tocar na USESP, né, depois de uns anos, e nunca consegui tocar esse fagote, na verdade. Não toquei nada com ele, às vezes que eu tentei foi uma vergonha, foi um desastre, assim, foi horrível, né? E aí eu meio atribuía a culpa, jogava a culpa no fagote, dizia, mas esse fagote é ruim, bem que ele me falou e tal, né? Aí eu fui lá para uns festivais em Brasília, onde eu conheci o Luiz Otávio Santos, a Natália Chaim, o Alessandro Santoro, e lá em 2000, aí sim, aí já era 2005, por aí. Aí eu falei, eu tentei tocar, eu queria muito, mas não consegui, porque o meu fagote era muito ruim e tal. E daí a Natália ficou falando, não, toca, você tem que comprar o fagote, compra um outro e tal. Daí eu voltei de Brasília, tipo em 2006, isso aí, e falei com o Haas, né? Nisso eu já tinha devolvido esse fagote, o que era da Sociedade Bar, e esse fagote ele ficou com a Mariana. E a gente depois, mais tarde, muitos anos depois, a gente descobriu que esse fagote era um fagote do Guntram Wolff, né? E é o modelo, aquele modelo que são iniciais, que é WHY, eu nunca sei, acho que é HYWC, alguma coisa assim, que é um modelo, na verdade, que ele encontrou partes de um instrumento e a partir das partes que ele encontrou, ele reconstruiu esse instrumento. E a gente teve um masterclass na USP do fagotista que chama Christian Boyser, que dá aula, acho que em Bremen, e ele toca na Akademie für Alte Musik de Berlim. E daí ele falou, nossa, esse instrumento aqui, para vocês verem a ironia, para ver a minha ignorância, como eu não sabia nada, e já fui dizendo que o instrumento não tocava. Acho que isso elucida bastante como é que é um pouco a experiência com o instrumento antigo, né? E ele falou assim, não, esse instrumento que vocês têm aqui, esse instrumento é o melhor que tem, é igual ao que eu uso só esse Wolff, né? Daí ele falou, é certo que esse instrumento aqui, ele está com o Tudel, a relação do tubo Tudel ainda foi desenvolvida muito mais posteriormente, então você precisa de um Tudel novo, se esse instrumento for refurado, né, se você mandar para uma revisão, esse instrumento vai ser ótimo, né? Não tem porquê, instrumento que funciona muito bem, né? E aí o meu queixo e também da Mariana que estava lá, nosso queixo caiu também porque esse fagotista pegou o instrumento e com uma palheta lá qualquer até e aí tirou um sonzão do instrumento. A gente falou, nossa, é assim que soa um instrumento, né? Que a gente estava totalmente perdido, né? Mas aí quando a Natália insistiu muito para eu comprar, eu liguei para o Haas e falei, você está tocando aquele instrumento? Como é que é? Ele falou, não, eu estou morando em Paraty agora. Ele tinha se aposentado do teatro e ele tinha mudado para Paraty, onde ele morava numa casa lá do Centro Histórico de Paraty. E daí ele me convidou para passar o final de semana lá com ele, e eu fui para experimentar o fagote e ver se eu queria comprar o fagote dele. Porque eu inicialmente falei, vê se você me empresta o fagote aí por um tempo para eu ver, mas ele falou, não, se você quiser você compra e eu posso até parcelar para você, mas eu não vou emprestar. E daí eu fui lá, passei um final de semana e comprei o instrumento, e daí eu na minha ingenuidade, talvez eu devesse ter percebido isso, mas o fagote era tão difícil e tão esquisito como era o outro que eu tinha antes, né? Então, quer dizer, descobri a duras penas que o problema não eram os instrumentos, mas o problema era eu, né?
E aí o que acontece é que a gente está acostumado, que a gente já toca com um certo nível um instrumento moderno, e a gente tem, normalmente não só eu, mas acho que é um pensamento geral da pessoa que toca os dois instrumentos, ou que começou tocando o instrumento moderno e foi para um instrumento barroco, mas a gente tem o pensamento que eu vou aprender umas tabelas de dedilhado, aí pegar umas tabelas de dedilhado, ver uns dedilhados que funcionam, rapidamente fazer uma palheta um pouco maior ali e vai funcionar, né? E aí não é bem assim, que obviamente algumas coisas a gente transfere, mas a experiência é como de se começar um outro instrumento, como se estivesse começando um outro instrumento, né? E a coisa que é muito decisiva é que o grande problema é que eu sempre fui já muito ocupado com o instrumento moderno. E daí eu nunca tinha tempo para estudar o fagote barroco, né? Então, para você tocar tão bem o instrumento barroco quanto você toca um instrumento moderno, você tem que tocar você tem que ter a mesma dedicação. Se você estudar ao mesmo tempo, pelo mesmo período, o instrumento barroco, você vai tocar tão bem quanto você toca o instrumento moderno. Mas isso nunca aconteceu comigo. Quando eu gravei o disco lá em 2013, aí sim, eu estudei muito, muito fagote barroco. E hoje, ouvindo o disco, eu falo, nem acredito que sou eu que... Falei, nossa, eu conseguia tocar essas peças, eu tocava isso e realmente foi muito difícil, mas eu estudei muito. Mas é que às vezes daí tem tempo, por exemplo, agora que eu estou fazendo gestão e tal, eu fui até para a universidade em tempo integral pensando em fazer esse tipo de coisa, estudar mais instrumento antigo, mas na verdade eu acabei daí logo arrumando várias outras coisas também, entre elas ser diretor da USP, e daí não me sobra tempo nenhum para estudar fagote barroco. Toquei pouquíssimas vezes só, daí baixo contínuo, né? Tenho tocado muito pouco, então hoje em dia eu nem sei, Alain, infelizmente nem sei dizer as dimensões, né, da palheta exatamente, porque eu esqueci, eu teria que ir lá pegar e medir. Eu posso até fazer isso depois, mais ou menos, para você, se você tiver aí uma curiosidade mais concreta, né? E em relação aos instrumentos, daí eu toquei com esse instrumento do Olivier Coté, e a partir de 2010, que foi o meu esforço, que eu falei, não, agora eu vou tocar esse instrumento de fato, né? Eu tinha ido para Curitiba dar aula na oficina, né? E na oficina eles tinham um núcleo de música antiga, e daí eu falei, não, eu vou tocar com eles. E aí toquei uma peça, né? Aquele trio sonata de Vivaldi em Lá menor, né? Eu toquei aquilo com o César Villavicencio, né? E o Jacques Or, né? Que estava tocando, o Beto Cange tocou contínuo, né? E a gente tocou essa peça, e daí, a partir daí, eu estava dando aula na IMESP, comecei a dar aula na IMESP, o Ricardo Cange dava aula, eu falei, Ricardo, eu vou me matricular aqui, vou fazer o curso com você. E daí eu realmente fiz e me formei lá no curso de música antiga. Eu fiz os 4 anos do curso, e aí, daí, tendo aula com o Ricardo, aí muitas coisas também mudou bastante a minha maneira de pensar, porque uma coisa é você... Na verdade, eu tive talvez o processo inverso, né? Que quando eu tive a primeira experiência lá atrás, que eu fiz o mestrado, na verdade, eu fui atrás de coisas muito teóricas, então, de pegar tabelas de como era de dedilhados, várias, e ver gente que escreveu artigo de como fazer palheta, e estudar a história dos instrumentos e os tratados, né? E daí... Então, eu sabia algumas coisas, tive um conhecimento teórico primeiro, e depois, quando eu comecei a estudar com Cange, é que embora ele não fosse fagotista, mas muitas das coisas da interpretação, né, das informações que vêm de documentos e tratados, né, isso veio um pouco mastigado daí quando eu comecei a estudar com o Ricardo, porque é uma coisa muito... O método, né, o tratado, ele é um pouco abstrato, de certa forma, em certa medida, né?
que é a certa medida de tudo que a gente escreve de música e não tem uma coisa, um resultado concreto, aural, né, um resultado como som, né, da música enquanto som, de fato, ela é sempre um pouco abstrato, por mais exato que você queira ser, né? Então, a interpretação desses tratados, assim, quando você tem texto, né, ela é uma coisa que é um pouco complicada, né? E esse movimento da música antiga, ele vem desde a década de 70, né, do ano passado, do século passado, né? Então, houve aí uma geração de pioneiros que foram os primeiros a tentar lidar com os instrumentos e tentar decifrar o que eram essas coisas que estavam nos tratados e por que isso, por que aquilo. E hoje em dia, esse que era um movimento um pouco revolucionário, um pouco iconoclasta, né? Tinha essas duas facetas, né? Mas esse movimento ele acaba se integrando naquilo que é a linha convencional, a linha tradicional, como a gente diria em inglês, o mainstream da interpretação de fagote, né? Então, a gente... Quando eu tive aula com o Ricardo, eu meio já recebi aquilo que foi decifrado, né? A gente pode até questionar, né? Dizer o seguinte, bom, mas, na verdade, em primeiro lugar, estão só as informações escritas mesmo, os documentos, ou é a partir disso que a gente deve construir a nossa opinião nesse caso, né? Mas, na verdade, já existe um gosto consolidado, né? De você tocar, isso aqui pode, isso aqui não pode, isso é assim, né? Então, é uma geração, eu entrei já numa geração diferente disso, né? E daí, quando comecei a ter aula com o Ricardo em 2010, aí eu falei assim, bom, eu vou encomendar um instrumento que vai ser um instrumento incontestável, que vai ser o melhor instrumento. Qual que é o melhor fagote barroco que tem? Porque daí eu não vou poder ficar dizendo, mas esse fagote, não sei, não é bom, não deve ter alguma coisa errada. Qual que é um instrumento incontestável? E daí eu encomendei esse instrumento do Peter de Koning, não sei se é isso, acho que talvez seja Koning, né, que fala, não sei, em holandês, aí talvez alguém aqui saiba dizer, mas todo mundo fala, é o Peter de Koning, né? E eu encomendei esse instrumento, demorou 2 anos para ficar pronto. Então, eu encomendei no começo de 2010 e fui buscar no começo de 2012. Não fui buscar, aliás, foi o Ricardo que foi lá e trouxe o instrumento daí para mim, né? E daí, de fato, esse instrumento, o que é um instrumento daí do Prudent Thierrot, né? Esse instrumento, ele é um instrumento mais fácil de tocar. Então, quando chegou, eu falei, nossa, esse instrumento é mais centrado, mais equilibrado, tá? É um instrumento bom, né? Ele tem um ré grave que é horrível, que é o calcanhar de Aquiles dele, mas é um instrumento mais fácil de tocar, que toca mais fácil. Qual que é o problema dele? Depois de eu ter comprado esse instrumento, aí as pessoas me diziam, mas esse instrumento aqui, esse instrumento ele é de 1770, então 1770 já não é mais barroco, ele não é autêntico para o barroco. Ele é um instrumento que eu tocaria já um estilo galante, ou começo de um estilo clássico. Só que, por outro lado, eles fazem esse instrumento em 415. E se eu fosse tocar com um instrumento clássico, eu tocaria em 430. Então, é curioso porque é um instrumento um pouco mais tardio, mas não dá para tocar com ele na música clássica, porque ele não é feito na afinação clássica, né? É um instrumento que tem a ver com o barroco, e justamente no início desse movimento de música antiga, de performance historicamente orientada, eles começaram a tocar esse fagote, porque era um fagote que realmente respondia muito bem, que funcionava legal, então eles meio fecharam os olhos para que o instrumento fosse um pouco mais tardio. Mas hoje em dia, para aqueles que são mais puristas, digamos assim, alguns vão dizer, mas
esse é um instrumento de 1770, não é original desse período e tal, né? E aí, por isso, daí já tinham me falado que tinha esse instrumento que era muito bom, que estava fazendo muito sucesso, que era de um luthier catalão, o Pau Oriols, né? E daí eu encomendei esse instrumento, um instrumento que é a cópia do... Nossa, o nome me fugiu agora, Wittfeld, isso, Wittfeld, né? É uma cópia desse instrumento Wittfeld que ele estava fazendo, então encomendei esse e ao mesmo tempo também eu comprei um fagote clássico dele, Grenzer, né? Um modelo Grenzer, né? E aí toquei, de fato, toquei algumas vezes lá com esse instrumento do Pau Oriols, né? Esse instrumento ele tem uma parede bem mais grossa, né? Então, normalmente o fagote barroco é super leve, né? Você toca, mas o instrumento do Pau Oriols é quase do peso, quer dizer, tudo bem, não tem aquele monte de metal, mas o instrumento do Pau é muito mais pesado do que o instrumento do Peter de Koning, que eu tenho, o instrumento Prud'hon, né? E esse é um instrumento muito robusto, mas ele tem um som muito redondo, esse instrumento, né? Tem um som muito bonito, muito redondo, e aí ele tem mais o grave dele é melhor, então para ele fazer o baixo contínuo, né? Para tocar um ré grave assim mais estável, ele é bem melhor esse instrumento. E em relação ao fagote clássico, ele ficou só na caixa. Eu nunca toquei esse fagote clássico até hoje. Eu comprei esse fagote em 2014 e esse fagote até então eu não toquei. E aí, depois de tudo, também eu entrei no grupo de pesquisa do César Villavicencio, que é apoiado pela FAPESP, que é o grupo de música da Renascença contemporânea, e daí o grupo comprou uma dulciana que está comigo, que é uma dulciana da Leslie Ross, né? E daí aí estou tocando com essa dulciana também de vez em quando no grupo, e daí também é um outro universo. Eu gostaria de ter muito mais tempo para tocar esses instrumentos todos aí. Professor Fábio? Sim. Professor Harry tem uma pergunta. O senhor quer fazer, professor Harry? Fábio, me diz uma coisa, como é que são os valores desses instrumentos? Já que você comprou tantos, parece que estava comprando sorvete, não deve ser tão caro assim, né? Eu comprei ao longo de muitos anos, né? E bom, o instrumento ele é consideravelmente mais barato do que o fagote moderno, mas mesmo assim eu acho que o primeiro eu peguei emprestado, né? O do Wolf. Depois o Olivier Coté, eu não sei eu não me lembro mais quanto que o Haas me cobrou. Ele foi uma coisa em reais que ele dividiu em 6 vezes, né? Daí, depois eu vendi esse do Coté para o Romeu, tá com ele até hoje. E quando eu comprei, o que eu gastei muito dinheiro foi no do Peter de Koning, que custou 7.500 euros esse instrumento, e eu esperei 2 anos na fila. E ele é muito mercenário, esse cara, porque eu ainda tinha uma grana que estava na Alemanha, e daí eu resolvi pagá-lo antecipadamente. E daí eu paguei para ele, e aí com 2 anos de antecedência eu paguei o instrumento todo, e custava acho que 7.200, e quando ele me entregou, 2 anos depois eu cheguei, antes de eu ir, ele falou, não, você precisa me depositar, precisa me dar mais 300 euros, porque o preço do instrumento subiu. Mas eu falei, mas eu já paguei o instrumento 2 anos antes, como é que é isso, né? Mas não teve jeito, eu tive que pagar ainda uma diferença para ele, tudo que ele faz, e depois você volta lá, ele cobra também, e ele tem muito essa fama aí de que ele gosta bastante de cobrar bastante dinheiro. E daí, com o Pau Oriols, quando eu comprei os instrumentos, acho que o fagote barroco foram 4.800 euros, e o fagote clássico custou 5.200. Mas isso foi em 2014, então agora, 6 anos depois, eu não sei, talvez seja um
um pouco mais caro, não sei, não tive contato com o Oriols depois disso. Professor, tem uma pergunta de Jean e em seguida eu vou pedir já para aproveitar para Alan, assim que eu terminar de ler, Alan fazer a pergunta dele. A pergunta do Jean é a seguinte: há alguma característica pedagógica que você aprendeu com Thunemann que você aplica até hoje? E eu já vou chamar Alan para fazer a dele também. Pode fazer a tua, Alan. A minha pergunta seria um pouco parecida, né? Assim como a pergunta que eu fiz para o Luiz, eu fiz para o Alexandre, eu queria saber se tem algum conselho que o senhor recebeu do professor Thunemann e até hoje o senhor aplica, né? Se pudesse escolher só um conselho para passar para frente, qual seria? Bom, eu estava falando que eu ia nos lugares, né? Que fui para a Itália e as pessoas ficavam lá na Europa. Nossa, você estuda com Klaus Thunemann, como é que é? Tinha esse nome, né? E aqui, enquanto isso, aqui no Brasil também, mesmo antes de eu ir, já tinha essa coisa da gente ficar gastando as fitas cassete, né? Até dos concertos de Vivaldi, ouvindo, né? Então, Thunemann foi um ícone, né? Que todos os fagotistas ou muitos dos fagotistas adoravam, veneravam, né? Um grande ídolo, né? E quando eu cheguei lá, bom, o Paulo Juste, que foi meu aluno, a história é mais ou menos o seguinte, né? O Paulo Juste tinha estudado com ele, foi o primeiro brasileiro aí no final dos anos 70, início dos anos 80, né? E eu estava falando que o Paulo foi um professor muito carismático, então sempre já desde o começo dos meus estudos, né, alguém tinha me perguntado, né, se eu já soube logo de cara, né, e eu acabei me desviando, foi a Bruna, né? Eu acabei me desviando tanto que daí chegou um momento que eu já não respondi a pergunta dela, né? Mas o Paulo Juste, desde o começo, ele contava dessas histórias, quando ele tinha morado na Alemanha, quando ele tinha estudado, e me fascinou um pouco essa ideia de você, com o fagote eu poder estudar fora, de eu poder conhecer outros países, né? E aí essa história de eu ficar ouvindo, e eu fiquei muito apaixonado pelo repertório clássico, então adorava aquelas peças, e ficava ouvindo as peças e esperando o momento em que tinha o solo de fagote, né? E era uma criança bem boba, enfim, né? E aí fiquei sonhando, né? Então daí que foi, Bruna, né? Respondendo a sua pergunta, que aí nesse período de estudo já comecei a falar, não, eu preciso ir porque eu também quero estudar na Alemanha, também quero ir para lá, e fiquei com esse sonho, né? E na iminência, acho que de eu entrar na faculdade, quando eu tinha uns 17 anos, o Paulo foi lá para a Alemanha e ele levou uma fita cassete, e o Thunemann ouviu e escreveu uma carta de aceitação para daí, a partir de então, eu entrar com o pedido no DAD. E daí eu fiz 2 vezes o pedido, o primeiro eu não consegui a bolsa, eu consegui da segunda vez, e quando eu consegui, eu ainda faltava 1 ano para eu acabar a faculdade, então pedi para o DAD para segurar 1 ano a bolsa para eu poder ir formado, já que era melhor para mim dessa forma, né? E aí, quando eu cheguei lá, foi um pouco assim, foi um pouco chocante para mim, de certa forma, né? Porque hoje em dia todo mundo ouve, todo mundo sabe como é que toca aqui, ali, de todo lugar. E no Brasil tinham poucos fagotistas, acho que menos do que tinha agora. E aí eu cheguei lá e tinha uma classe grande, todo mundo já tocava bem. E quando eu comecei as aulas ali, ele pegava muito no meu pé, né? Muito. Na verdade, ele tem um esquema assim ele sempre foi um professor desse tipo, escola antiga, assim, muito muito rigoroso, muito severo. Então ele não é uma pessoa fácil de
de lidar, assim, né? Muitos, quer dizer, aqui no Brasil a gente tem outros fagotistas que estudaram com ele, né? Tem o Alexandre, tem o Sérgio, que está lá na Alemanha até hoje, tem o Matthew, que está aqui, e nem todos têm a mesma impressão, quer dizer, o depoimento que acho que os outros dão é um pouco diferente. A cada um vai ser diferente. Algumas coisas a gente converge, eu diria, né? Mas então o Thunemann comigo, quando eu cheguei, o Paulo Justo, ele tinha isso, ele era muito inteligente, muito engraçado, mas ele era um pouco, não era um professor que se detivesse muito nos aspectos técnicos do instrumento, né? E então eu acho que eu tinha uma técnica um pouco descontrolada. Na verdade, esse era o termo que o Thunemann usava, né? Que tinha muito talento, tinha muita musicalidade, mas tocava muito com o coração e pouco com o cérebro, ele dizia, né? Então, quando eu cheguei lá, ele trabalhou muito nessa questão técnica, né? E aí, na verdade, não tem nenhum segredo. Na verdade, como eu trabalho com todos os meus alunos e quem já esteve comigo em festivais, eu sempre mostro essa maneira, né, de estudar a técnica. Foi uma maneira que eu meio consolidei lá, né, de estudar decor, com variações, com a escala, e daí fazer métodos, né. Isso foi uma coisa que rolou muito no começo, quando eu cheguei, de fazer exercícios mais técnicos, né, mas isso não rolou de uma forma muito paciente, né, da parte do Thunemann, né? Quer dizer, ele era assim, eram várias aulas que eu chegava lá, levava todos os estudos decor, tudo assim, e daí ele passava umas 3 aulas acabando comigo por qualquer detalhe, e daí depois de um tempo ele falava, não, mas você tem um talento fora do normal, então por isso que eu preciso ser rigoroso com você, né? Então teve essa questão da técnica no começo, e muita atenção com o tipo de som, e também com vibrato, controle de vibrato, né? Que ele pegava bastante no pé. E daí isso foi num primeiro momento, assim, mas eu diria que, no final das contas, quando eu voltei, ele escreveu uma carta de recomendação, dizendo que eu era um dos alunos de maior destaque da classe dele, que tinha um talento fora do comum, enfim, um pouco desorientado no começo, né? Mas um pouco que tinha ganho concurso interno lá da faculdade, da escola superior, lá em Hannover, né? Que foi bastante significativo, né? Mas a relação com ele, assim, eu na verdade, é engraçado, né? Porque tinha a relação daquilo que, se você me perguntasse quando eu tinha acabado de voltar da Alemanha, da relação com ele, eu diria que, né? Eu diria diferente, assim, que ele, né, professor rigoroso, tal, mas excelente, também a quem eu sou muito grato. Na verdade, claro, eu sou muito grato, aprendi pra caramba com ele e estudei muito, estudei intensamente lá, tipo 7, 8 horas por dia durante 2 anos e meio que eu fiquei lá, né? E sem dúvida tem muita influência dele, da convivência, de tipo de som, de tipo de vibrato, que hoje em dia, até depois de bastante tempo, é uma coisa que eu tento desconstruir um pouco, né? Porque não só hoje, mas ao longo desse tempo todo, né? Desconstruir no sentido de eu ter o meu estilo próprio e também no sentido de que hoje o mundo é diferente, né? Então eu não vou ficar tocando como uma pessoa que estava num outro momento do tempo. A maneira de tocar fagote hoje é diferente, né? Então não tem sentido a gente ter um modelo que marcou a sua época, mas é um modelo anacrônico, né? Então eu acho que ele foi um fagotista fantástico, que marcou marcou época, e eu aprendi muito com ele,
do ponto de vista técnico, me deu essa solidez, me levou a tocar de uma maneira mais organizada e mais pensando um pouco mais, e aí talvez eu tenha que abrir parênteses aqui para dizer que a gente, talvez com temperamento latino, a gente tem muito essa de a gente se atira e quer tocar as peças mais difíceis, e a gente tem muita, às vezes, facilidade, mas às vezes a gente não se detém muito em detalhes. Então a gente não tem talvez um controle técnico, a limpeza técnica. Thunemann, por exemplo, me falava muito, não, aqui na Europa tem dois princípios básicos da música europeia, que é ritmo e afinação, né? Então eu ficava batendo um pouco nisso, né? Mas ele, às vezes, eu acho, por isso que eu falo, hoje em dia, né? Eu digo, cada um tem as suas peculiaridades, tem as suas idiosincrasias. Então, claro, não me entendam mal, ele foi um ótimo professor, eu aprendi muito com ele, mas eu diria que ele, às vezes, era extremamente grosso, assim, né? Então, eu conversando depois também com outros colegas que estavam lá na mesma aula, a gente confessou, depois de muitos anos entre a gente, que a gente às vezes chegava ali na sala e falava, será que aconteceu alguma coisa e ele não vai estar hoje? Será que eu vou chegar e ele não... ele ficou doente ou teve um compromisso e não veio dar aula hoje? Ou então tocava o telefone e eu falava, ele vai me dizer que essa semana ele não pode, sabe? E era um pouco assim, era um pouco tenso. Isso não era só comigo, né? Era com outras pessoas também, né? Assim, presenciei cenas horríveis, assim, dele ficar fazendo gestos atrás da pessoa que estava tocando comigo, sabe? E falava mal pra caramba de outros alunos para mim, e falava de mim para outros. Então, eu acho que é um tipo de escola que, para mim, já foi, assim, com o qual eu não concordo e tento me desviar bastante desse modelo, né? Mas, sim, sou grato a ele e acho que ele também teve uma classe maravilhosa e tem gente tocando tão bem aí, e de maneiras até cada um com o seu estilo diferente, né? Dos vários alunos que são famosos hoje, que estudaram com ele, né? Então, acho que ele acertou sim, mas, por outro lado, ele teve, né, toda ele tem todo esse afluxo, né? Essa procura. Então, ele pode sempre pensar, eu quero você, sabe? De muitos, né? E ele não se cansava de me dizer, muitos me procuram, eu nem tenho tempo, eu preciso arrumar uma secretária para me ajudar, porque é muita gente, como é que eu faço? Eu não tenho tempo de ficar ouvindo, porque muitos procuram, mas poucos podem, sabe? Tem mais isso, cada um, como eu digo, cada um com as suas peculiaridades. Não sei se eu respondi, acho que respondi em mais detalhes do que ele tinha perguntado, mas acho que sim, no caso do Thunemann, eu diria que a minha herança hoje são mais essas coisas técnicas de maneira de tocar e de concepção e de regularidade. E as coisas musicais, ele era muito musical e aprendi muito com ele, mas hoje em dia eu já procuro a minha ideia um pouco... Procurei ao longo dessas décadas aí que já se passaram, eu mudei bastante e acredito que já esteja bem diferente, assim, do ponto de vista musical, com outras ideias. Tem uma pergunta agora do professor Romeu. Pode fazer, professor. Tudo bem, Fábio? Você falou agora, tudo ótimo. Você falou agora há pouco da sua experiência que você tem atualmente como diretor lá na USP, e para polemizar um pouco, na verdade, mas acho que a polêmica vai depender mais da sua resposta do que da pergunta em si. Eu sei que você, quando esteve na USESP, se envolveu bastante com a Associação dos Músicos, você foi parte da associação e lutou por muito tempo pelo direito dos músicos da orquestra, sempre em oposição à direção da orquestra, e agora você mudou para o lado escuro da força, você agora é a direção da orquestra. Então,
eu queria que você falasse um pouco dessa visão que, às vezes, o músico da orquestra ele não tem muito, que é saber o outro lado, e se talvez, se hoje você... se o jeito que você pensa depois de ter passado por ambas as experiências, se você acha que os músicos realmente exageram nas coisas que eles pedem, ou se realmente a direção ela tenta manter um pouco todos os músicos que ela gerencia ali, que ela sob um pouco de controle. Então, o tanto que você vê hoje com essa experiência dessa dosagem que tem entre os poderes dentro da orquestra. Então, eu vou ter que dar uma resposta super longa. Não sei se eu estou falando demais, se eu estou chateando muito vocês com essas perguntas muito muito longas, né? Com essas respostas muito longas, né? Então, na verdade, hoje em dia eu não toco mais em orquestra, como você bem sabe, estou na carreira universitária. Recentemente até escrevi a Livre Docência, e que tratou um pouco disso, né? Quando a gente faz memorial e conta a vida toda, né? A gente faz um pouco esse balanço, né? E enxerga as coisas de uma maneira um pouco diferente, né? Eu, quando estava nos últimos anos na orquestra, por diversas razões, assim, o meu grande sonho de vida era sair da orquestra agora, né? Até 2017, quando eu saí, né? E sempre na orquestra, eu sempre me senti como um proletário e uma pessoa sem voz ativa nenhuma, e não interessava o quão bem eu pudesse tocar, ou quão culto ou sofisticado ou não, né? Ou ignorante. Na verdade, parecia que tanto fazia o serviço que, em alguma medida, como é o serviço que eu entregava em muitos momentos da minha carreira orquestral, parecia que tanto faz se eu toco bem, se eu toco mal, né? Eu me sentia. Mas também tem questões pessoais nessa minha avaliação, né? Eu, no tempo da USESP, o tempo que eu passei lá, na verdade foi um tempo em que eu trabalhei muito, né? Inicialmente eu entrei lá, a gente começou com o Nashville em 97, né? E eu fui o único primeiro fagote que entrou no teste. O Alexandre ainda era bem jovem nesse momento. Eu devia ter uns 27 anos. O Alexandre devia ter uns 21, por aí, 22, né? E o Alexandre, ele foi a pessoa que ficou melhor colocada, e ele teve, então, ele tinha a prerrogativa de, eventualmente, ele ser meu substituto lá na USESP, né? E daí eu passei, tipo, uns 2 anos, talvez até mais, uns 2 anos e meio, tocando eu sozinho, sempre, praticamente. Assim, a cada 4, 5 semanas eu tirava uma de folga e o Alexandre tocava. E no começo, até quando antes de ir para a Sala São Paulo, a gente tocava lá no Memorial, e às vezes tinha dois programas por semana. Então a gente fazia tipo um programa na quarta-feira e outro programa no domingo, entendeu? Ou na outra semana era terça e sexta. Foi um esquema que rolou assim. Depois a coisa foi se decantando e adquirindo uma fluência um pouco mais regular, assim, né? E nesse momento, assim, foi um momento que a formação da USESP naquela época foi considerada por todos uma coisa utópica, né? Porque ninguém achou, quando veio o Nashville e colocou as exigências dele, que alguém fosse atender essas, né? O Nashville aparentemente chegou e falou assim: eu quero uma sala nova, quero que os músicos tenham salários atrativos, né? Para que eu possa chamar bons músicos, eu quero uma temporada de nível internacional. Então, ele colocou uma série de exigências, né? E de estruturais e musicais. E, na verdade, ninguém imaginou que o Mário Covas, naquela época, que era o governador do estado de São Paulo, que ele fosse bancar. E daí, surpreendentemente, ele bancou. Então, naquele momento, o próprio Nashville tinha sido escolhido por
uma parcela daqueles músicos que estavam na OSESP antiga, né? Então, foi um momento de grande entusiasmo, né? Todo mundo ficou fascinado com essa ideia de, nossa, ele juntou os melhores músicos brasileiros, repatriou um monte de gente que estava fora, que voltou para tocar na orquestra, né? Os salários são bons, e aí fez testes internacionais, e o negócio meio decolou, assim, né? E tinha uma estrutura de marketing muito forte, né? A USESP tem isso até hoje, e isso é bom. E naquela época, essa estrutura de marketing ela era muito centrada, como normalmente é em todas as orquestras, não só aqui em São Paulo, muito centrada na figura do maestro, né? Então, esse marketing institucional para a orquestra, na verdade, era um marketing que era feito em cima do nome do Neschlin ou do Roberto Minchuk, né? Então essas pessoas construíram a sua reputação lá, a própria Cláudia Toni, que teve esse cargo administrativo importante, né? Quem está à frente de uma orquestra dessa categoria com esse orçamento está muito bem, né? E aí só que começou a rolar um desgaste, porque com o passar do tempo, a gente foi percebendo que hoje em dia, quando se fala de Neschlin, se fala Roberto Minchuk, todo mundo sabe mais ou menos o que é um, o que é outro, todo mundo conhece um pouco o temperamento. Naquela época era tudo novo, né? Na época que eu estava lá, né? Então, com o passar do tempo foi saindo aquele ambiente de utopia realizada, finalmente realizamos um sonho de estar aqui. Ele foi sendo, né, foi se transformando num ambiente muito positivo, entusiasmado de trabalho, foi se transformando num ambiente mais deteriorado, com um monte de briga, com um tratamento... Bom, você tocou com o Neschlin, você sabe, outros aqui também tocaram, então ele era extremamente... Ah, você não tocou. Então, ele era extremamente grosseiro, mal educado, e acabava, né? Tratava os músicos como uma escolinha de criança, e do ponto de vista também, embora ele seja uma pessoa muito culta e inteligente, e como um visionário, uma pessoa que pensa a orquestra, eu admito que ele tem qualidades, mas do ponto de vista como regente, há muitas deficiências que a orquestra tinha de tocar junto e de fazer coisas, barravam um pouco no desleixo dele, de estudar pouco, de ter pouca técnica, de ser impreciso, enfim, né? E o ambiente foi se deteriorando e a gente achou que precisava de uma comissão mais representativa, porque a comissão que estava lá era uma comissão que era muito alinhada com ele, que já estava lá meio de uma maneira quase vitalícia, digamos, né? Porque os caras já estavam há muito tempo, o Arcádio, o Marcelo Lopes, que hoje é o... Então a gente achou, alguns músicos, nós achamos que tinha que ter um certo contrapeso, que tinha que ser uma associação que fosse mais representativa dos músicos, né? Só que isso não foi um processo fácil, assim, não foi um processo que, por exemplo, se eu hoje estou na USP, eu não quero nem saber quem são as pessoas que são os candidatos, entendeu? Quem vai ser representante dos músicos, quem vai ser da associação dos músicos. Absolutamente, eu não vou interferir nisso nunca. Só que lá na USESP foi um processo assim que, não, só vou interferir e vou assustar para caramba. Então começaram dizendo que se essa associação for eleita, a orquestra vai acabar, não vai ter dinheiro, o projeto vai por água abaixo, o Neschlin vai embora, né? E aí algumas pessoas lá, colegas, até músicos, se reuniam com outros estrangeiros e diziam que os estrangeiros iam ser deportados. Então foi um clima pesadíssimo assim que rolou nessa eleição, né? E eu não sei se hoje eu fosse voltar atrás, né? Se eu teria entrado nessa de ser, assim, com toda a sinceridade, com toda a honestidade, né? Eu não sei se eu teria entrado nessa de me envolver politicamente, de querer ser representante, porque no final das contas, quando a gente foi demitido, né?
a gente não teve apoio de ninguém, assim, sabe? Embora a gente tenha sido eleito lá por uma vantagem muito apertada de pontos, em detrimento disso, ficou uma orquestra rachada, e no primeiro momento que eles tiveram a possibilidade, eles mandaram todo mundo da associação embora, e alguns colegas lá acharam que foi bem feito, entendeu? E os colegas com quem eu convivia lá. Claro, a gente não tem sindicato, a situação contratual das pessoas era muito frágil, eram só credenciadas, então realmente não tem. Acho que em outros momentos, sei lá, no Rio, por exemplo, tem um sindicato mais forte. Em São Paulo, o sindicato era desde a época da ditadura, o Wilson Sandoli, que estava lá, né, que foi um interventor federal na época da ditadura, quer dizer, não funcionava absolutamente, né? E a gente foi mandado embora, e alguns dos colegas, sei lá, achavam que a gente tinha que voltar pedindo desculpas, rastejando para voltar para a orquestra, e a gente não voltou. E alguns, um grupo lá foi pressionado, de certa forma, mas um grupo de 12 pessoas, de 12 chefes de naipe, eles assinaram para a gente sair, de fato, né, dando apoio, né, sustentando a opinião do maestro. Então foi um clima muito pesado, assim, foi, né, uma época muito difícil para mim, eu fui muito prejudicado, né, só que ninguém pediu perdão e quis voltar. Na verdade, a única pessoa que fez isso e daí passou por um processo todo foi o Jefferson, do contrabaixo, né? Mas aí depois, sei lá, eu fui para o teatro porque tinha vaga, então financeiramente não teve nenhum buraco no meu orçamento, mas a atividade artística lá no teatro nunca foi igual àquela da USESP, então eu me senti muito prejudicado. Eu gostaria de ter ficado na orquestra mais tempo e de ter feito mais coisas, assim, né? Inclusive porque lá no teatro também eu passei muitos anos daí tocando o segundo fagote, porque muitas pessoas tinham ambição no naipe, e eu não estou recriminando ninguém, todo mundo tem, né? Então eu fiquei lá e meio num serviço que não era muito interessante musicalmente para mim, né? E até 2017, daí teve uma reviravolta, enfim, e eu até voltei a tocar primeiro mais tarde lá, mas na verdade eu diria que a minha atuação como músico orquestral tem para mim tem um gosto meio amargo, assim, né? Diria assim, né? Tudo bem, não é uma coisa, não tô indo para análise, para resolver, eu estou bem resolvido hoje, mas o que eu meio fico pensando ao longo desse tempo todo é um pouco da situação do intérprete, né? O que é você ser um intérprete, né? Então, eu avaliei isso um pouco nesse trabalho recente que eu fiz, né? Que foi uma sistematização de trabalho e memorial, né? E o intérprete, de uma maneira geral, e não só o orquestral, mas ele é sempre assim, se eu perguntar para qualquer um de vocês aqui, muitos vão dizer, eu sou intérprete para tocar essas obras, né? Para tocar a Quinta de Tchaikovsky, ou para tocar o Concerto de Mozart para fagote, ou para tocar os concertos de Vivaldi. E daí você vai dizer o seguinte, eu toco, mas o meu papel como intérprete é tocar seguindo as intenções do compositor, né? Então, daí eu pergunto para você, qual que é a intenção do compositor, né? Como é que eu toco, eu vou tocar Vivaldi e eu vou fazer aquilo que Vivaldi queria? Como é que eu vou saber o que Vivaldi queria? Como é que eu vou saber o que Mozart queria, né? Tudo bem que a gente pode analisar, você pode recorrer à partitura e dizer assim, nossa, aqui esse é o primeiro tema,
aqui tem um tema contrastante, então tem um caráter diferente, então aqui eu faço um colorido diferente, ou aqui eu tenho essa modulação, aqui eu tenho esse intervalo. Então aí eu vou pensando nessas características e diante daquilo eu vou construindo, né, a peça, né? Mas tudo em relação à vida do intérprete, hoje em dia, e mais cedo até, de uma maneira mais acentuada ainda, é um pouco isso, baseado dessa fidelidade que você tem que ter ao texto, que é a partitura. Então, é um pouco uma deificação do compositor, uma leitura hiperliteral que a gente tem do texto, né? E a gente, nesse objetivo, que é um objetivo que é na medida em que ele é inalcançável, ele também é falacioso, né? Porque como eu vou fazer as interpretações, vou fazer exatamente aquilo que o compositor desejou, entendeu? Então a gente tem essa mediação, e aí se a gente for analisando, hoje em dia a gente já tem, por exemplo, 1 século de gravações, né? Então tem alguns estudos que se detêm durante esse 1 século, e eles veem como é que os estilos mudaram ao longo desse século, né? Então, você vai observando a cada geração como existe uma mudança paulatina que vai acontecendo, de modo que, se você ouvir uma interpretação hoje de 100 anos atrás, você vai falar, nossa, mas as pessoas tocavam isso, como é que é, né? E a gente, nessa perspectiva do músico erudito, né, a gente tem muito essa ideia de conservar a tradição, né? Então, eu toco assim porque o meu professor me disse, e o professor dele estudou com Richard Strauss, que estudou com não sei quem, que estudou com Beethoven. Então, eu estou tocando isso porque eu estou mantendo uma escola, né? Eu estou mantendo uma tradição que vai de geração para geração, né? Supostamente, em que o que eu estou tocando, ao repetir tudo dessa maneira, como eu acho que vai ser aquilo que, sei lá, que Weber desejou para o concerto de fagote dele, entendeu? Mas essa ideia, as gravações provam que essa ideia é absolutamente falaciosa, mas elas são a base sobre a qual a gente constrói toda a nossa formação, ou que eu construí a minha, né? Então, a gente, às vezes, fica muito centrado em ter que fazer aquela obra daquele jeito, daquela maneira, e respeitando aquilo que a gente acha que é, ou fazer o outro jargão, que é muito importante, é fazer o jargão daquilo que está escrito. Mas a gente não imagina, na nossa ingenuidade... Professor, eu Sim. quero aproveitar que tem um participante aqui querendo fazer uma pergunta que tem relação com o que o senhor está falando. É o Wesley. Né? Mas tudo bem, vamos lá. Fala, Wesley. Oi, professor, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que você está? Bem. Eu tenho 2 perguntas aqui. A primeira pergunta é: qual é a sua percepção da principal diferença entre o músico solista e o músico de orquestra? Eu falo isso em questão de estudos e etc. E a segunda é como um solista renomado do meio musical, que você é, como é a sua preparação para manter uma alta performance durante o concerto? Tá. Eu só não vou deixar o Romeu sem resposta, porque eu dei tanta volta, né, e não cheguei a lugar nenhum ainda, e só para eu concluir, e daí também já falando da sua pergunta também, né? Tá bom. Então, o que eu diria é que a gente tem essa questão do texto também, que é muito importante. Então, um jargão do músico de orquestra é simplesmente toque o que está escrito. Toca essas notinhas que estão escritas. No Teatro Municipal as pessoas ficavam repetindo isso o dia inteiro. E aí, só que a partitura, por mais precisa que ela possa ser, ela não tem capacidade, ela é apenas uma indicação do que você... A música não é a partitura, né? É isso que eu queria chegar, né? E a própria concepção musicológica do que é a música, às vezes a gente acha que a música é o que está ali, a partitura do concerto de Mozart, é a partitura do concerto de Vivaldi, né? A pessoa vai no leilão e arremata por milhões de euros a partitura da 8ª de Schubert. Aquilo não é a música. Aquilo é uma indicação para, a partir daquilo, você como
performer, você construir. O que a música é a performance. E a gente só tem essa distinção porque a gente toca música clássica. Porque em outras culturas, e se a gente pensar no que é a música clássica dentro da música universal, a gente vai ver que é uma parcela muito pequena. Às vezes a música ela é feita sem partitura. A música é feita dentro de um ritual religioso ou de uma festa, ou se ninguém dançar também não vai ter música, entendeu? Então, a gente substitui um pouco essa ideia, né? E eu falo muito desse processo de idiotização do músico. Porque se você pensar o músico no barroco, com uma partitura que deixava essas lacunas para o sujeito colocar a sua ornamentação, para o sujeito colocar as dinâmicas, para ele ter liberdade de pegar uma peça do outro compositor e arranjar e fazer para outra coisa. Então, a autonomia do intérprete nessa época era muito maior. E hoje em dia, num processo que vai indo, né, um processo de constante deificação de compositores e de veneração do texto e da partitura, a gente parece que a música não é aquilo que ela é no seu caráter fugaz, transiente, evanescente, mas ela é a música que fica de uma maneira perene, como é um livro, como é uma obra de arte visual que está lá sempre igual, e não é assim. Então, eu acho que o performer, com o tempo, ele vai passando por uma coisa que ele vai perdendo autonomia, e o máximo que ele consegue fazer é eu consegui mais ou menos acertar tudo do que eu imagino que fosse a intenção do compositor. Isso seria próximo do 100%. Mas daí ele fez um caráter assim que não era o caráter original, aí tirou, que supostamente original. Ele tocou desse jeito e essa não era a articulação. Então vai descendo. Então, e ele é tido, o performer, ele é tido como essa ideia, né, do performer transparente, o intérprete transparente, né, da fidelidade à obra. Isso é uma coisa que domina de tanta forma que parece que o intérprete ele não tem ideia nenhuma, que o que ele faz não é criativo, não é uma atividade criativa, que não é a música. Ele é só apenas um cara que mecanicamente transpõe aquilo que é do papel e transforma aquilo com o mínimo de subjetividade possível, né? E daí como é que fica essa situação, né? Hoje em dia a gente tem orquestra, né? Como a gente toca só músicas do passado e bem antigas, fora isso, né? Dessa situação, dessa condição muito subserviente, muito subalterna do intérprete, porque o intérprete pensa, eu não sou ninguém, puxa vida, quem sou eu para tocar essa obra de Brahms, de Mendelssohn? Eu não sou ninguém, que coisa, eu não posso não vou colocar nada de mim, sabe? Eu só vou repetir aquilo, né? E essa ideia não existe, a gente não consegue repetir ou fazer aquilo que está na parte, né? E essa subserviência, quando o músico está na orquestra, né? E aí talvez entrando um pouco na questão do Wesley, né? Quando o músico está na orquestra, além dessa grande deferência que a gente tem pelo texto, pela partitura, pela obra, e que até um ponto é legal, né? Poxa, parece paradoxal eu falar isso, eu tocando fagote barroco, Dulciana e não sei o quê, né? Indo atrás disso, não me entendam mal, porque uma coisa é você se informar e a partir da informação você construir, e a outra coisa é você, né? A partir da informação você construir, e a outra é você querer levar aquilo a ferro e fogo de uma maneira literal, sem a reflexão, né? Então, quando a gente senta na orquestra para tocar, a gente tem um pouco essa atitude mais que, além dessa subserviência à memória do compositor, à intenção do compositor e ao texto que está ali, você ainda tem a subserviência ao regente, porque aí o regente é como um elemento, como diria o Christopher Small, né, que escreveu o The Meanings of Listening and Performance, né? Ele escreve que o performer ele é como se fosse um xamã, né? Que ele recebe, na verdade, é uma mediação que tem, como a gente não tem o compositor, quem vai dizer tudo o que a gente tem que fazer, da maneira como tem que ser feita, em todos os detalhes, né? De uma maneira bem estrita, né? Quem vai dizer, quem é a autoridade?
não é o músico. Então, o músico de orquestra, ele fica o tempo todo, o maestro quer que eu toque assim, o maestro me chamou a atenção, e então isso é uma coisa que me incomoda, especialmente nesse tipo de orquestra muito patriarcal e autoritária que a gente tem, que há a grande figura, né? E isso tem um reflexo, né? Que é um reflexo muito evidente, né? Que a gente vê nisso, é que quantas vezes o Thierry Fischer ganha mais do que você lá na USESP? Provavelmente você nem sabe, mas... Algumas muitas, eu diria que, sei lá, umas 20 vezes, né? Deve ser, né? Onde que ele fica, onde ele se hospeda quando ele vem, ele viaja de classe econômica ou ele só viaja de primeira classe? E aí o solista que vem aqui, quanto que ele ganha para tocar na USESP, quanto que custa o salário dos músicos e quanto que custa a temporada do jeito que está, né? Então, é uma questão que, enquanto gestor agora, passando para o outro lado e vendo se eu acho que agora eu penso diferente, que eu acho que os músicos reclamam muito, se eles não reclamam muito. Na verdade, eu, enquanto gestor e de uma orquestra que é uma sinfonieta, que é uma orquestra de câmara, a primeira ideia que eu teria, e que os músicos não topam, é tocar absolutamente sem regente. E eu daria todo o tempo de ensaio para eles conseguirem tocar sem regente. E eu acho perfeitamente possível uma orquestra de 40 pessoas tocar sem regente, não teria o menor problema para grande parte do repertório. Se a gente pensar, sei lá, até os primeiros que começaram a reger foram, sei lá, Spohr, Mendelssohn, ou seja, meados do século XIX, né? Mas eles não regiam, esses primeiros, né? Eles não regiam com batuta de uma forma assim tão detalhada como eles regem hoje, né? Eles marcavam só o começo, aí quando mudava eles iam regir alguma coisa, né? As sinfonias de Beethoven com orquestra de concertos do conservatório, depois da morte de Beethoven, sei lá, tipo metade do século XIX, o François Rabeneck, violinista, ainda ele dirigiu todas as sinfonias de Beethoven, e muito bem feito pelos relatos de época, sem regente. Então, por que a gente não pode tocar essas peças clássicas e até do começo do romantismo, ainda menores, sem regente? Bom, hoje em dia tem vários, se a gente fuçar, a gente vê a Sagração da Primavera, sei lá, L'Après-Midi, tudo sem regente, né? Então, o meu sonho enquanto músico de orquestra e agora como gestor era fazer os caras tocarem sem regente. Só que tem muitas brigas internas, aí a pessoa não quer, aí o cara toca em 2, 3 orquestras, então, e os músicos são muito mais conservadores, então você fala, vamos fazer um programa de música contemporânea e vamos fazer uma parte de improvisação livre, aí ninguém quer, porque isso não é música de verdade, se eu desse um tempo para as pessoas estudarem um instrumento barroco ou, né, tivesse uma experiência assim, as pessoas são muito fechadas. O músico de orquestra, na verdade, quando eu digo que o músico não tem autonomia, que ele tem que ser um intérprete transparente, ele ao ser intérprete transparente e fazer aquilo que mandam ele fazer, aquilo que está escrito, aquilo que o maestro manda, que supostamente seria aquilo que o compositor quer, ele na verdade, ele dá a autonomia dele, mas ele também, por outro lado, ele se sente mais confortável tendo alguém que mande nele, que diga como fazer. Porque no momento que alguém diz como ele faz, ele não precisa pensar. Então, o músico não precisa se aprofundar, ir lá e ver a partitura, ou chegar no ensaio e ouvir a gravação e saber como é que é, né? Então, enquanto gestor, eu acho que eu estou sendo um gestor diferente, eu estou sendo um gestor muito democrático, que ouve os músicos, inclusive para eles não fazerem não entrarem nas aventuras que eu gostaria que eles entrassem, né? Eu respeito o fato deles serem mais conservadores, deles não estarem a fim de dar esse gás todo. Então, só que
o que eu queria voltar é que eu estava falando nessa questão, o grande problema dessa questão toda é que às vezes eu vejo, né, a gente estava falando quanto custa na USESP trazer os solistas, quanto custa trazer os regentes, como é que é para hospedar, para dar uma passagem de primeira classe e tal. O que eu vejo na USP, às vezes que é uma orquestra bem pequena e a gente não tem bala na agulha para fazer isso, a gente tem que fazer uma temporada mais local, trazer músicos aqui. A grande questão, às vezes alguns músicos falam, mas pelo menos uns 2 solistas de peso, uns 2 grandes regentes, né? Mas aí como é que é? Eu contrato 2 regentes caros e daí durante o ano o que eu faço, entendeu? Porque vai comprometer o resto, né? E a outra questão é a seguinte, há anos a gente viu crises em que os caras gastaram dinheiro pra caramba com regente, com solistas, né, com temporada aqui. E muitos dos meus colegas, eles creem nisso, que para você ter o público, para você chamar o público, para você marcar o lugar de São Paulo, por exemplo, na temporada internacional, a gente precisa ter grandes nomes, grandes regentes e ainda pagar mais caro do que eles recebem fora do país, porque aqui fala assim, se o Daniel Barenboim vier no Brasil, quanto ele precisa cobrar? Ele vai ser mais caro aqui do que se ele for para Viena reger, entendeu? Porque em Viena é legal ele ir, mas para ele ir num lugar meio fora do circuito, como é que vai ser, né? E aí a minha pergunta é assim, bom, muito legal, se a gente tem grana para fazer esse tipo de coisa, é bom, mas e quando a gente não tem? Por exemplo, se a gente vai acabar com vários outros grupos que estão no estado, ao mesmo tempo em que a gente mantém uma temporada internacional com grandes nomes. Eu não estou querendo dizer que isso é errado ou não, entendeu? Não estou dizendo. Eu estou dizendo assim que é uma questão moral e uma questão que a gente deve considerar dependendo da situação. Agora, por exemplo, a gente vai entrar num super período de crise e vacas magras, né? E aí o que vai ser a prioridade? A prioridade vai ser manter o salário dos músicos que estão na USESP, ou vai ser a prioridade, vai ser, olha, a gente precisa cortar uns músicos ou diminuir o salário deles, porque quando a gente voltar, a gente precisa cumprir uma temporada em que, né, a gente precisa trazer alguns nomes para a gente trazer o público, senão o público não vai sair de casa e não vai. Então não adianta eu ter uma temporada lá e colocar a solo de flauta da Cláudia Nascimento, o Baldini toca uma outra coisa, o Ovanir, o Alexandre, né? E a gente vai fazer uma temporada caseira e economizar dinheiro, né? Eu não sei, talvez isso vai ser a alternativa, né? Mas o que eu vejo é que que os músicos participam pouco dessas decisões, e acho que as coisas estão interligadas, que essa subserviência total musical que o instrumentista de orquestra tem, ela se liga nessa subserviência da organização e tudo. Então, quando o músico aceita sempre essa liderança, fala, ai, maestro querido, vou fazer desse jeito, o maestro é muito bom, e sabe, e vou fazer desse jeito, mas também eu não quero estudar toda a parte para chegar lá e ter que arranjar a entrada eu sozinho, entendeu? E daí, ao mesmo tempo, isso me confere menos voz no momento que eu preciso dela para uma situação grave, para opinar nesse tipo de coisa, né? Então, eu acho que essas coisas, por isso que eu dei uma resposta tão grande assim, e eu enxergo isso com muito mais clareza depois de ter passado tantos anos nisso aí, mas eu acho que o performer, nós enquanto intérpretes, né, a gente tem que pensar um pouco fora daquilo, né? Nada de ficar repetindo, né? Eu não quero, por exemplo, que meus alunos toquem igual a mim, né? Eles têm que tocar diferente, eles estão numa outra geração que vai ter outro jeito de tocar, outro estilo, mas também que está em outra sociedade, né? Não precisa tocar a mesma música, a mesma coisa, sabe? Você não precisa ir lá no concerto da orquestra vestido de roupa do século XIX, de casaca, né? E aí precisa ouvir quietinho, sempre daquele jeito, e não pode se mexer, e não pode interagir, né? Não tem a interação com o público.
são costumes que vêm do século XIX ainda. E hoje em dia o mundo é outro. Hoje em dia minha filha ela não aguenta ficar 4 minutos assistindo uma coisa na TV, ela já pega o telefone, já vê uma coisa, sabe? É outro mundo muito mais dinâmico, né? E o nosso público cada vez vai ficando mais restrito, né? Então, enquanto de gestor, eu tenho uma orquestra bem mais restrita ali, mas eu não sei, eu gostaria de fazer coisas diferentes, né? De testar novos públicos e testar novos espaços e dou bastante espaço para os músicos, então tudo é decidido com comissões ali, tem uma comissão artística, tem uma comissão da orquestra e volto atrás quando eles me pedem e funciona mais ou menos assim. E aí, quanto ao solista da preparação, como é que é, voltando depois de 2 horas, né, pensando um pouco como é que é a distinção do solista. O solista, na verdade, ele não tem muito... Ele tem uma atividade um pouco mais... que é mais autônoma, né, de tocar. Então, ele tem mais liberdade de impor daí a concepção dele. Então, de certa forma, eu sempre gostei mais de tocar o repertório solo, de tocar como solista, embora em muitos momentos eu tinha muito entusiasmo também em tocar. Nossa, que bacana tocar essa obra com orquestra, né? Fazer os grandes solos e é legal também, né? Mas chegou uma hora que eu já não tinha mais saco, vamos dizer com todas as palavras, de ficar aguentando regente me dizer, toca mais assim, mais assado. Agora eu quero mais staccato, mas depois ele fala, não, mas não, esse staccato nem tanto, um pouco mais comprido. Agora não, sabe, né? Me cansei disso, né? Wesley, não sei se eu respondi sua pergunta no final de tudo. Acho que a do Romeu eu respondi, né? Com muito. Sim, professor, você consegue me ouvir? Consigo. A minha pergunta, na verdade, a primeira sim foi respondida, mas a segunda é como que você consegue manter a alta performance no concerto, entendeu? Todo o trabalho de administração do nervosismo, para que isso não venha te comprometer e todas essas coisas. Como que você lida e faz isso, entendeu? Essa preparação. Então, Professor, só um minutinho antes do senhor responder a pergunta, só para avisar que a gente tem 15 minutos. Eu falei muito, né? Eu fiz monólogo, não fiz conversa, né? Vai ter, eu já aproveito e faço convite para ter a parte 2. Como eu fiz outro com o Alexandre, que também não deu tempo de fazer tudo ontem. Eu já faço convite para a parte 2 aqui no Corona. Pode responder. Da vida, né? Na verdade, eu sou muito prolixo mesmo, né? Bom, eu não sei, eu acho que não tem muito segredo, sabe? O segredo para mim é o tempo de estudar. E eu sou extremamente CDF, extremamente disciplinado, e eu gosto muito de estudar. Agora, nessa pandemia aqui, eu tô meio devagar, eu diria, mas normalmente eu tenho muito entusiasmo, eu gosto muito de estudar, então se eu pudesse eu estudaria 7, 8 horas por dia de fagote ainda, né? Eu curto muito isso, né? E eu gosto muito desse processo, né? Então, o processo para mim é isso, eu não tenho muito uma metodologia de, eu vou... tal dia eu estudo um pedaço assim, eu estudo a peça toda e depois eu estudo trechos, ou um dia, sabe? Eu não tenho muito, depende um pouco, né? Depende das dificuldades que eu tenho com cada peça. Então, se é uma peça que eu já toquei várias vezes, naturalmente que eu me sinto mais confortável, as coisas estão lá mais resolvidas. Se é uma peça nova, então eu já fico um pouco mais cabreiro, então eu começo a minha preparação bem antes, nunca deixo para fazer palheta na última hora, então daí já... Bom, eu vou tocar daqui a um mês, então começo a fazer palhetas ali, preparando, e aí vou construindo, né? Se é uma coisa muito difícil, muito técnica, eu começo bem antes, mas eu não diria que tem uma preparação muito específica para eu tocar como solista, mas em relação ao nervosismo, quanto mais seguro eu estou, daí mais
mais calmo eu fico, né? Se eu chego na hora e não estou bem, não tenho uma palheta boa e acho que eu não tive tempo de estudar, aí eu já balanço um pouco, né? E uma outra coisa que é meio polêmica, assim, não são todos os colegas que gostam, mas assim, quando eu tenho uma situação que eu acho que é importante para mim, que é uma coisa que vai fazer diferença, eu vou e tomo um Inderal. Se eu tenho um teste para fazer um concerto muito importante, ou vou tocar um solo difícil com orquestra, e eu acho que não me faz tocar melhor do que eu tocaria, mas para mim funciona bem em termos de me dar controle, de eu não ficar ofegante, né? Então, eu sinto a importância, a relevância da situação e sinto o nervosismo ali, mas ele não tem esses efeitos colaterais que são da descarga de adrenalina, de você ficar ofegante, perder um pouco o controle, né? Especialmente é isso que dá, o de suar muito, né? E eu acho que você ficar, talvez, como são situações eventuais, né, que é de vez em quando você vai lá, é uma coisa que não, aparentemente, pelo que eu ouvi aí de médicos, não vai fazer. Se você tomar muito, eventualmente, não vai fazer mal e acho que, às vezes, se você está tão nervoso que essa descarga de adrenalina e esses efeitos fazem mais mal do que você tomar o remédio, né? Mas eu absolutamente não quero fazer apologia nenhuma, porque eu vejo que tem colegas que falam, não, para mim não faz, eu fico mais desconcentrado, ou eu também não gosto do ponto de vista psicológico, de ver que eu sou fraco e não consigo me dominar, entendeu? Eu não sei, eu gosto de quando eu estou ali no concerto de eu render o 100% que eu posso render. E daí eu fico muito chateado de, eu, né, fiquei muito nervoso, amarelei, cheguei na hora e me descontrolei. Agora, não é assim, não é que o remédio faz se tomar um comprimido de Inderal que vai fazer um milagre, entendeu? Se você não tiver preparado, se você não tiver estudado, você vai tocar mal do mesmo jeito, né? E não é que você está mal e daí você tomou lá e está calmo, você vai entrar e vai tocar bem. Não, você vai tocar mal porque você está mal, né? Então, é uma coisa que funciona assim. Ele só não deixa que o nervosismo atrapalhe demais, digamos. Se esse remédio fizesse isso, era bom demais. Esse milagre. Entendi, professor. Muito obrigado pela resposta. De nada, um abraço. Abraço. E aí, vocês querem passar algumas outras perguntas aí? E Raquel vai fazer uma pergunta agora. Ei, Fábio. E aí, Raquel, tudo bem? Que bom te ver. Tudo bem, bom te ver também. Quanto tempo? Pois é. Precisamos nos encontrar ao vivo, assim que possível, né? Não é? Bom, né? A minha pergunta é sobre... Na verdade, nem a pergunta. Queria que você falasse um pouquinho sobre aquele trabalho das alças do Mignone, né? Partindo desse pressuposto que você explanou a respeito da liberdade interpretativa, né? Até que ponto a gente tem que imprimir a intenção de escrita do compositor e até que ponto a gente tem a nossa liberdade, né, em colocar, né, as nossas inspirações, né, para interpretar. Queria que você falasse um pouquinho desse CD, como se deu, como foi o seu olhar para esse trabalho, com relação a isso que você disse aí agora há pouco. Tá. Então, a gente falou, né? Eu discorri longamente aqui, né? E forcei vocês a me ouvirem. Foi ótimo, adorei. Então, adorei. Mas a gente estava falando dessa história do texto e do que a gente sabe, do que são as intenções do compositor. Às vezes o compositor está lá longe, se eu falar em Vivaldi, se eu falar em Mozart, né? Está lá o que é. Mas se eu pensar aqui mais perto, o que pensava Mignone, né? Ele não está tão distante. Está do lado. Ele está assim, tem uma geração distante, né? Eu não conheci Mignone, mas eu conheci o DeVos, que conheceu Mignone, né? Então, quando eu era jovem, eu toquei para o DeVos
e tive um pouco desses insights do que era, seria, digamos assim, a concepção original dessas obras, né? E ao mesmo tempo, o De Vos não só ele deu aulas para alguns de nós, né? Né, o Aloísio, por exemplo, foi aluno regular dele, né? Então teve contato mais próximo ainda. Mas não só isso, ele deixou a gravação que está lá das valsas e também de outras obras, né? Das obras para conjuntos de fagote, do concertino. Então, a gente sabe, né? Essas obras, eles eram muito íntimos, Mignone e De Vos, né? E o De Vos ia lá à casa do Mignone, o Mignone improvisava no piano e tocava e mostrava exatamente como era, né? Então, teoricamente, se eu quisesse fazer, né? Se eu dissesse, não, eu tenho que respeitar as intenções do compositor. E as intenções do compositor, então, se eu quiser seguir, literalmente, se eu quisesse, eu deveria fazer mais ou menos igual ao que o De Vos fez, né? Seria isso, né? E aqui nesse ponto, né, a gente tem uma peculiaridade, né? Porque quando a gente tem uma obra solo, qualquer que ela seja, a obra solo ela te abre mais possibilidades de você ser livre, de você ter mais fantasia, né? Então tem essa história que o Elione reproduziu na tese dele, mas que na verdade foi uma história contada pelo Harry, que quando ele chegou lá na Alemanha, ele mostrou para o professor dele, o Joachim von Lorn, e daí falou assim, bom, mas o que o De Vos toca lá no disco não é o que está escrito na partitura, né? Então a gente começa daí que, poxa vida, já tinha uma coisa diferente, né? Para a gente ver como essa coisa é enganosa, né? Se eu chegar e tocar exatamente aquilo que está lá, simplesmente, e não tiver a referência que a gente tem enquanto brasileiros de saber como é que é a música brasileira, né? Como é que aquilo, ou sem ouvir aquilo que está gravado pelo De Vos, a gente vai chegar num resultado que, embora fiel à partitura, mas será infiel àquilo que seria a concepção inicial da obra, né? Para ver como a gente se engana na nossa, às vezes, intenção de seguir de uma maneira mais hiperliteral, né? Da nossa leitura hiperliteral, né? Então, o que eu sempre procurei fazer é, depois de um determinado ponto, nunca mais ouvir a gravação do De Vos, porque não queria absolutamente tocar igual o De Vos, né? Há uns anos a gente teve lá no Rio aquele evento de fagotes, né, que o Aloísio e eu promovemos, e aí a gente fez uma mesa redonda, e nessa mesa a gente perguntou, lá estava o De Vos, estava a Josefina, né, Mignone, o Schwab, o Botelho, né, estava a Odete ali também, e daí, numas tantas, eu perguntei lá, joguei na mesa justamente o que o Mignone esperava, como é que ele era, né? Como é que ele era com os intérpretes, né? Do intérprete tocar, o que seria o estilo de Mignone, o que ele, quando o intérprete tocava de uma maneira, ele não gostava, e a Maria Josefina falou assim, olha, Mignone, ele adorava quando chegava o intérprete, tocava diferente, e ele não tinha isso, às vezes tocava, nossa, que maravilha, era uma ideia que não tinha me ocorrido, e eu gosto assim também, né? Então, mas, voltando ali na minha própria versão, eu não ouvi, mas eu segui duas coisas que o De Vos falou, né? Duas coisas são importantes. Uma, eu acho que é um grande... para quem começa a estudar essas obras, ler aquele introito, aquele prefácio lá. Aquele prefácio que ele faz, que ele descreve. Aquilo é muito legal, porque dá muito caráter, né? Dá o caráter, em certa medida, ele não leva você para você, quando você ouve, você fica ouvindo uma gravação, você fica muito centrado, né? Você fica meio um pouco contaminado que aquela gravação é aquilo que deve ser, né? E ao passo quando você lê, você desperta a ideia, mas desperta a sua própria fantasia, né? Tem lá um momento que o próprio De Vos fala isso nessa introdução, e que ele diz, ninguém poderia ter colocado uma letra, alguma coisa em que se baseasse, né?
Mas ele não colocou, e isso é bom, porque daí isso liberta o intérprete para ele, na sua fantasia, poder agir, para poder criar em cima daquilo, né? E, ao mesmo tempo, quando eu tive aula com o De Vos, ele me dizia que se você olha a partitura do Mignone, de próprio punho, né, que você pode farejar. Então, ele fala farejar. Você faz farejar o que tinha, né, o que o Mignone queria. Né? E se a gente observar em muitas dessas valsas de Mignone, nessas observações, algumas delas até ele faz em francês, né, outras em português, ou tem alguma coisa em italiano, né? Aquilo tem uma linha, se você pensar, por exemplo, agora, para pegar uma aleatoriamente, mas se você pensar naquela a Boa Páscoa para você, De Vos, né? Ele começa mais lento, aí você acelera, depois estão todos... aí tem a sessão mais vivo, aí tem outro caráter, aí ele fala sedento. Então tem muito... essas notações, elas são muito ricas. São muito importantes. Do que elas indicam, né? Então, na verdade, eu procurei usar mais o texto do De Vos, mas não ouvi a gravação dele, e usar bastante. Eu procurei ser muito fiel também a essas notações de Mignone, né? Então, é uma coisa que soa meio paradoxal, pode, em um primeiro momento, soar paradoxal, né? de eu levar muito em conta o que o Mignone escreveu, mas isso, na verdade, acho que isso explica também melhor todo aquele meu discurso inicial, que quando eu digo quando eu defendo a subjetividade, a criatividade e a reflexão do performer, não quer dizer que ele vai ignorar tudo que está escrito ali, entendeu? Mas ele vai analisar isso por uma perspectiva, né? Sob o seu filtro isso vai passar, né? Então, não é a ideia que aquela obra, né, o Small, que é esse sócio musicólogo, né, ele diz que o performer não existe para tocar, né, para tocar as obras que estão escritas, né? Eu não estou aqui como fagotista porque eu preciso tocar o concerto de Mozart, né? Mas, na verdade, essas obras, esse repertório que a gente tem, eles existem para a performance, para a gente tocar. Porque ninguém... Você não imagina que uma pessoa vai ficar na sala, né? Se não fosse assim, eu pegava a parte do concerto de Mozart e não precisava tocar e nem precisava dar um play e ouvir. Eu simplesmente ficava olhando a parte. Então, o fato de eu né, de eu analisar a obra, e cada uma dessas partituras, eu ler essa partitura de Mignone, não é a mesma coisa que eu pegar uma parte de Bach ali, né? Eu ler Mignone, que está cheio de indicações, que tem isso, não é a mesma coisa que eu pegar uma parte de Bach, que não vai ter uma dinâmica, não vai ter, às vezes, uma ligadura, que é uma coisa assim. Então, eu olho aquilo e falo, então Bach não queria nenhuma... Existia, né, uma crença, assim, que as pessoas falam, o barroco não tem dinâmica, não tem ligadura, é para tocar tudo solto, não tem ligadura. Então, a gente precisa de uma cultura, de um conhecimento e de informações, mas, no final das contas, a decisão final da interpretação é do intérprete. Então, quer dizer, para mim, eu acho, às vezes, o Raif, depois de um tempo, que gravou as obras no violoncelo, ele falou que ele achou que a minha gravação era a gravação mais próxima daquilo que está escrito, né? Eu não sei se é para eu ficar lisonjeado com isso, eu não encaro, eu fico até meio, nossa, mas por outro lado, fazer como está escrito, né, sem informação nenhuma, tocar uma coisa que não tem nada a ver com a música brasileira. A gente só toca isso porque a gente conhece, né? Mas, por outro lado, cada um de nós que gravou aqui dos brasileiros, então, gravou de uma forma diferente. E acho que vai ser assim, a obra está aí, e cada vez que vier um, vai vir mais inspirado e vai ser mais bacana, assim que eu considero. O que eu achei interessante que você falou aí, você perguntou para a esposa do Mignone, né, para o De Vos, como que o Mignone se portaria, né, diante do intérprete nas obras dele, e que ele adorava, assim, quando os intérpretes chegavam com a reflexão deles ali, né, e eu estou fazendo os quartetos para fagote, todos eles, né, na minha tese de doutorado, propondo uma edição crítica, e ele deixa várias dicas, né, várias pistas,
E eu fiquei muito feliz com isso que você falou, porque o que eu concluí é que ele realmente deixa essa liberdade interpretativa aí, né, até um certo ponto, nas obras dele. Então, assim, vou te citar lá nas minhas considerações finais. Não, imagina, nós estamos todos muito ansiosos esperando a conclusão desse seu trabalho para a gente poder usar esse material aí. Ah, vai ficar legal. Feito e corrigido, né? Muito Tô legal. aproveitando a quarentena. Você acabe logo para a gente já poder começar a usar. Pois é, estou aproveitando o isolamento aí para dar um gás. Obrigada, viu, Fábio? Bom demais falar com você. Igualmente. Pessoal, infelizmente a gente chegou no nosso horário. É uma pena, mas eu já deixo o convite aqui ao professor Fábio, que todos estão pedindo já a parte 2 dessa live. Eu espero que ele aceite o convite, por mim já está convidado. Foi uma tarde muito boa. Assim, eu quero dizer para o professor que não se preocupe assim de questão de perguntas assim, porque tudo que foi falado aqui foi muito interessante, todo mundo gostou muito. E acabou que o senhor foi respondendo as perguntas que tinham aqui, mesmo sem querer, assim, conversando, e já foi bom, só já adiantou muita coisa aqui. E aí eu estou muito feliz de ter recebido o senhor. Eu lembro que eu conheci o senhor em Recife, em 2011, foi a primeira vez que eu lhe vi. E eu encontrei novamente aqui em João Pessoa, e uma coisa que eu achei legal do professor Fábio é que ele tem uma memória boa, se ele não esqueceu de mim. Quando o senhor me viu aqui de novo em João Pessoa, disse até meu nome. Meu Deus, ele lembrou do meu nome. Eu fiquei feliz pra caramba. Meu esposo também, amor, me dá um olho aqui, professor. Meu esposo gosta muito do professor Fábio. Quando eu falei da live dele hoje, infelizmente, ele só não pôde assistir, porque quando eu estou aqui com vocês, ele fica ali com o filho da gente. Vamos dar um tchau aqui? Aqui, professor. Família bonita, que bacana. Ele fala muito, a gente fala muito dele, né, amor? Assim, é uma excelente pessoa, sempre trata a gente bem, é uma super cordial com a gente e não esquece, porque a gente assim, que é meio no anonimato, né, a gente não é conhecida, a gente é acostumado a encontrar com profissionais como você, a gente encontra assim, aí às vezes a pessoa não lembra, mas isso é uma coisa que meu esposo, a gente gostou muito em você, porque você é uma pessoa assim, que não esquece, né, encontra, gosta de conversar, gosta de bater aquele papo, perguntar tudo. Sim. A última vez que a gente se encontrou, eu estava grávida, né, do meu filho aqui no Encontro de Palhetas Duplas. E assim, eu agradeço mais uma vez sua presença aqui e já deixo o convite para a parte 2 dessa live. E é isso, pessoal. Uma salva de palmas aí para o professor Fábio. Antes, Vivian vai dar os recadinhos aqui. Por favor, Vivian, os avisos. Oi, gente. Eu vim aqui lembrar que amanhã a live vai ser com a professora Eliane Medeiros, professora da Unirio. E eu gostaria de pedir que todo mundo acompanhasse a gente lá no Facebook, no Instagram e no YouTube. Obrigada, gente. Bom, eu também queria me despedir. Muito obrigado, Bruna, Vivian, o Marcílio, todos que participaram dessa organização e todos que tiveram a paciência de ouvir. Se vocês não ficaram extremamente entediados e quiserem outra eu estou à disposição. E também não gostei entediado muito de jeito nenhum.